A gente retoma as transmissões aqui do terceiro Sanear, o Seminário Estadual de Saneamento Ambiental da Paraíba, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Paraíba. E aqui comigo, Dantas, vice-presidente da ABS, e o engenheiro Itamar Antônio de Oliveira Júnior. Ele é da AGERT, Agência Reguladora de Serviços Públicos da cidade de Timon, no Maranhão. Bem-vindo, Itamar. Obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente. Explica, inclusive para mim, o que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, o que vocês regulam? Tá certo. Primeiramente, obrigado, Jô, pela oportunidade, agradecer ao professor Dantas também pelo convite. A AGERT é a Agência Reguladora, como você já falou, dos Serviços Públicos de Timon. Ela foi criada no ano de 2015, justamente porque Timon passou a concessão da água e esgoto para uma empresa privada do grupo Aegea, empresa chamada Águas de Timon. E aí, diante desse cenário de privatização, de concessão privada, né, uma PPP, a prefeitura se viu na necessidade de criar essa agência para cumprir o contrato de concessão. Então, foi uma concessão de 30 anos para os serviços de água e esgoto, e desde então a AGERT vem nesse sentido. Mas o prefeito, até então eleito, Rafael Brito, que é um engenheiro civil, sanitarista também, né, da área de saneamento. Ajuda muito, né? Ajuda bastante. Ele foi relator tanto do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão, como deputado, e do Plano Estadual de Saneamento Básico do Maranhão. Então, é uma pessoa... Por isso que a agência, ele conseguiu dar essa nova cara para a agência, deu autonomia que a agência não tinha. E os próprios serviços, havia um anseio muito grande da população pela qualidade da prestação, e a agência ela era um pouco engessada, ela não tinha uma autonomia política, sempre a prefeitura fazia algumas ingerências, segundo os relatos, né? E então o prefeito, quando foi eleito agora, ele encaminhou para o Poder Executivo a reestruturação da agência. A agência ela só regulava e fiscalizava água e esgoto, e aí ele ampliou esse escopo para drenagem, resíduos e também o transporte público. E qual foi o desafio que você percebeu assim que começou a atuar ali? Qual foi o desafio de gestão, de recurso financeiro, de competência técnica? Qual foi as dificuldades? Os desafios são enormes, Jô, porque o saneamento no Nordeste, a gente sabe, nós temos índices aí no interior, né, muito baixos, aí, apesar de que Timon, se você for comparar com o restante do Maranhão, está acima da média, mas o grande desafio era, primeiro, fazer a agência ser conhecida pela população. A população ela não tinha conhecimento do que era a AGERT, qual que era o papel que a AGERT deveria desempenhar. E como é que a população pode acionar a AGERT? Como é que faz isso? Porque às vezes a gente tem aqui o número da CAGEPA, que é a agência, que é a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, e a gente tem um número, né? Acho que um número para onde a gente liga. Tem um número que a gente, acho que é não me lembro, 115. Como é que é no caso da AGERT? Como é que a população pode acionar? Da AGERT a gente tem usado dois grandes meios assim, que têm sido mais utilizados pela população. É uma coisa nova, uma agência de regulação, né, para a população. Isso é o WhatsApp, que a gente tem um número de WhatsApp, então a pessoa pode, qualquer hora do dia, ela não vai ser atendida fora do horário de expediente, mas a primeira hora de expediente já vai ter atendimento, né, porque nós não temos um call center 24 horas. Mas ela entra pelo WhatsApp e também se manifesta por meio do Fala BR, que a Prefeitura de Timon está vinculada ao Fala BR, que é a ouvidoria do governo federal. Uhum. Então ela pode fazer lá a sua reclamação, e também pelo Instagram da AGERT, que a AGERT tem também seu Instagram, às vezes as pessoas procuram lá, aí a gente entra em contato com elas, porque foi um outro, te complementando a pergunta. O outro desafio é a formalização dessas denúncias, porque a população de Timon ela tinha uma cultura, ainda tem, de reclamar para vereador, de reclamar em rede social. Aí quando nós íamos na concessionária fazer reunião, aí eles, não, mas não tem nenhuma reclamação formalizada. E aí a gente fica sem subsídio para cobrar. Fala, não, como é que eu vou cobrar se realmente não tem? Então nós, inclusive semana passada, fizemos uma audiência pública,
onde mostramos o passo a passo, a importância da pessoa formalizar, dela primeiro ligar na concessionária, pegar o número do protocolo, com esse protocolo ela entra em contato com a agência, porque aí a agência vai monitorar essa resolução do problema. Porque a gente não vive mais sem o digital, né? Não vive. Não vive mais sem o digital. Se não está no digital, não existe, né? E hoje todo mundo tem WhatsApp, né? Não pode dizer que as pessoas todas estão conectadas, o WhatsApp é uma grande ferramenta de comunicação e a gente tem que utilizá-la, né? Exatamente. E ela tem ajudado bastante a gente nesse trabalho. E assim, você notou que quando começou, você notou que tinha um desafio ali tem um desafio técnico, político, de habilidades da gestão pública. Tem porque... De consciência sobre o serviço que está sendo prestado, Eu né? vou te contar uma situação que, inclusive, eu fui, né, assim, sem conhecer a região, porque eu não sou de Timon, Rafael me trouxe, eu sou de Goiânia, né, Goiás. Então, nós nos conhecemos também na ABS, então é por isso que eu vejo a importância da ABS no Congresso, porque ele é um militante da ABS, da SEMAI, por ser da área de saneamento, né? E aí, o que acontece? Timon, as pessoas têm uma cultura ainda de não, por exemplo, construir caixa d'água em casa, de não ter sumidouro, ela tem só a fossa, aquela água cinza, né, que a gente chama, né, professor? Uhum. Ela vai toda para a sarjeta, então você vê muito a céu aberto. E construções novas agora, inclusive uma casa que eu fui alugar, fui ver o cara que acabou de fazer e fez a ligação da água da sarjeta para a sarjeta, da água cinza. E a minha casa passou despercebido, um dia faltou água, aí eu fui ver, não tinha caixa d'água. E é uma casa, assim, de médio padrão, uma casa num bairro bom lá. Então, é uma questão cultural mesmo, assim. E você desconstruir isso, mostrar para as pessoas que é importante ela ter uma reservação, porque quando faltar água, ela tem uma água para ela administrar ali, pelo menos um banho, né, alguma coisa. Uhum. E essa água que vai lançada para a sarjeta é uma água que traz doenças, né? Todos esses problemas de doença de saneamento, dengue, chikungunya, zika, as diarreias infantis, tudo são doenças provenientes da falta de saneamento. E tudo isso ela potencializa nessas enfermidades. Então, o saneamento, por isso que a gente sempre fala que o saneamento ele atua muito em conjunto com a saúde pública. Porque onde tem saneamento, a gente tem menos problemas de saúde pública, né? Inclusive tem aquela matemática, né, que sempre usam, a cada real gasto de saneamento, são R$4 economizados lá na saúde. É isso, a gente Então, esse é o grande desafio da agência, nesse sentido de fazer. Então, temos sentado com os construtores para que eles mudem as suas plantas, que incluam uma fossa de sumidouro para não lançar mais essa água. Nós também fechamos uma parceria muito importante com a concessionária, que é o projeto Vizinhança Saneada, onde está pegando as principais ruas e onde tem a rede de esgoto disponível, ela está fazendo a ligação das casas diretamente na rede e isolando as fossas, sem custo para o morador. E, então, a gente está nesse projeto piloto aí, já foram 600 adesões dessa primeira etapa. Então, são 600 residências que vão deixar de lançar esgoto a céu aberto. Isso já dá um impacto muito grande, né? E é isso que a agência tem tentado, Regina. Itamar, obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? É um prazer você estar aqui. Como representante de uma agência reguladora, vou te fazer uma pergunta bem simples. Como é que você observa a implementação da agência reguladora atualmente lá em Timon e antes, quando não tinha agência reguladora? E que formas, vamos dizer assim, os KPIs, os coeficientes de performance do município com relação à água e esgoto, você regula também resíduos e drenagem? Também, né? Sim, sim. De que forma que melhorou isso, principalmente para aquele que está lá na ponta que recebe esse serviço? Como é que você avalia isso? Então, professor, é muito importante a sua pergunta, bem pertinente, porque é esse o papel que a gente tentou implementar nessa reconstrução da agência, inclusive de forma, eu acredito que isso não tem outro local no país. Nós criamos a Diretoria de Controle Social, que é aquela diretoria que conversa com as comunidades, que tenta escutar os problemas,
Então a gente fez algumas ouvidorias itinerantes para poder escutar, né? E dentro disso, o que a gente nota, eu vou dar um exemplo de um bairro lá, para tentar sintetizar isso para o senhor, é o bairro Parque Alvorada. O Parque Alvorada, o pessoal, quando eu cheguei lá, o pessoal falou, esse bairro, chega em época de chuva, dá muito extravasamento de PV, dá muito extravasamento. E aí a gente começou, autuando a empresa. Quando foi ver, eles fizeram mais 2 elevatórias, outras 2 que estavam paradas voltaram a operar, e eles mudaram, inclusive, até o fluxo do esgoto. Ou seja, aquele esgoto, na verdade, ele não estava tendo continuidade. Então, por causa de uma ação da agência, nós conseguimos resolver esse problema. Então, assim, é dessa maneira que a gente tem feito para poder mostrar a importância da agência. E uma outra ação muito importante, que foi fundamental o papel da agência, foi a criação da tarifa especial. Então, aquele morador que está no Cade Único, que tem uma renda per capita de R$ 218, ele paga só R$ 10 de taxa. Ele pagava média de 100, 110. Imagina essa diferença numa pessoa que vive de Bolsa Família, por exemplo. Opa. E isso foi o papel da agência. Então, nesse sentido, inclusive nós já estamos programando um plano de ação dessa diretoria de controle social para retornar nessas residências, ver o impacto financeiro que trouxe essa diminuição da tarifa, ver se realmente melhorou a vida deles, essas questões. Então foram várias mudanças. Por exemplo, a taxa de religação era 75, baixou para R$10. Formação da agência também. A gente provou que não tinha necessidade de se cobrar esse preço para fazer religação. A agência regulamentou a tarifa social, então aí é isso? Sim. Isso. Porque no final está previsto em lei. Né? Isso, porque no final do ano foi aprovada a Lei 14.898. Só que a grande discussão é porque, diferentemente da energia elétrica, né, e aí eu acho que a ABS deve estar liderando essa discussão, é que o saneamento ele não tem o subsídio, né, professor, da tarifa social. Porque, diferentemente do saneamento, as empresas de energia, quanto mais gente ela tem na tarifa social, melhor é para ela, porque aí o governo dá um aporte. E no saneamento, não, essa conta vai para a tarifa. Então, inclusive a ANA está fazendo essa discussão, porque aprovou-se a lei para inserir automaticamente, mas aí agora a discussão, quem vai pagar essa conta? Porque se a gente colocar para fazer automaticamente, por exemplo, Timon, 80% da população ela vive de algum benefício do governo federal. 40% da população vive do Bolsa Família. Essa tarifa para as outras famílias vai aumentar muito. Então, eu acho que esse é um debate importante que a ABS tem que trazer, de criar um fundo igual da energia elétrica, criar um fundo para o saneamento, para o governo dar esse subsídio para as empresas poderem arcar com essa adesão automática que a lei prevê dos beneficiários da tarifa social. Porque a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. Pois, lá na frente sobe. Imagina, você joga aí por 20% da população, vai triplicar a conta deles. Nossa. Né? Então... Tem alguma questão que você quer levantar? Um outro ponto, como é que a gente tem buscado alguma inovação, vamos dizer, alguma coisa nova aí com IA, tal, nas etapas de fiscalização do serviço, principalmente água e esgoto? Você tem buscado, planejamento da agência, como é que vocês estão vendo isso? Sim. A gente tem se utilizado bastante essas inovações. Inteligência artificial hoje é uma ferramenta que anda debaixo do braço, assim, a todo tempo. Por exemplo, nós estamos fazendo, no momento, eu não me lembro agora, mas praticamente umas 10 novas resoluções. Porque a agência ela só tinha 3 resoluções em 10 anos de funcionamento. E nós vamos implementar, nós já implementamos 3 agora, na apresentação aí eu vou colocar, e temos mais umas 10 aí mais ou menos encaminhadas. E a inteligência artificial tem sido fundamental, porque a gente consegue compilar outras resoluções e vai adequando de acordo com a nossa realidade. Quando você fala resoluções, são as normas, as regras para a agência. A agência que determina aquela regra. Então, por exemplo, o aumento de uma tarifa, ela vem em forma de resolução. Então, quando a empresa ela apresenta lá o seu estudo de reequilíbrio econômico, financeiro, que eles chamam, aí a agência homologa e ela vira uma resolução.
Por exemplo, a que a gente está fazendo dos construtores, igual eu falei para vocês, nós estamos fazendo uma resolução para que as novas construções de hoje em diante tenham fossa, sumidouro, caixa de gordura, reservação, que são as caixas d'água, que é para diminuir esses problemas do abastecimento em Timon. As realidades são... A gente não tem noção das realidades, né, das diferenças de realidade no Brasil. Cidade, você tem realidades diferentes. Exatamente. E o saneamento é uma coisa muito dinâmica, né? A pessoa que já rodou o Brasil aí sabe, cada local você tem uma especificidade, você tem uma realidade. Não adianta a gente querer colocar tudo num pacotão que não vai resolver. O saneamento ele precisa ser discutido localmente. Os atores locais é que devem encontrar as melhores soluções. Que às vezes tem soluções simples. Exato. Né? Eu estou me lembrando aqui, Tamara, que eu vou vir um caso bem típico aí, com relação ao saneamento e resíduo sólido. Né? Sim, sim. Em Manaus, há umas 2 décadas atrás por aí, eu inclusive acompanhei um pouco a história lá. Entrou um prefeito e quis mudar a coleta que é diária. E não, ele mudou. Uhum. Ele mudou a coleta. Passou a ser alternada. E foi um Deus nos acuda. E assim, a cultura deles, né? É tanto que hoje, quando se faz processo licitatório, até hoje é diário, coleta diária. Ou bota ou a cidade fica um caos. E a turma lá vai para a rua mesmo e queimava lixo no centro. E tem muito descendente em índios, culturas diferentes, que tem esse costume. Né? Sim, sim. Então, assim, isso é só um caso específico em relação a resíduos, mas água, esgoto e drenagem também vai nessa mesma linha, que a cultura influencia muito. Né? Exatamente. Como todos. Essa questão mesmo me pegou muito assim, porque como eu fui criado, cresci em Goiás, eu convivi com esgoto a céu aberto. E olha que eu cresci num bairro de periferia, em Goiânia e tudo, mas mesmo assim, tudo, já tinha as ligações e tudo. Você não via. E então, assim, quando você chega e vê que é uma questão assim, não porque por causa de problema social, não, é uma cultura mesmo. Você tá, as boas casas, as casas dos ricos, você vê, a casa que eu moro é uma casa muito boa e não tem caixa d'água. Então é uma questão mesmo de desconstrução disso para fazer uma reconstrução, né, de uma nova cultura. De educação ambiental, né? Exatamente. Todos que sentam aqui para falar, falam de educação ambiental. Acho que é a grande chave, né? Sensibilização e educação ambiental continuada. Exatamente. Exatamente. Continuada e para todo mundo, né? Não é só para os estudantes ou para a nova geração, não. A gente vê aqui que a gente tem 223 municípios na Paraíba. Todos esses prefeitos precisam estar sensibilizados para as questões de saneamento ambiental, né? Sensibilizados e, assim, sensíveis ao que isso representa, né? E a própria população, né, Jô? Porque tem aquela máxima, quando se investe em saneamento, não traz voto. Então, às vezes o cara prefere o asfalto ali, mesmo que a rua não tenha drenagem, a pessoa não tenha sarjeta, não é nada, mas o asfalto já está bom. E a gente sabe que o asfalto é importante, mas do que adianta o asfalto sem o saneamento também? Exatamente. Saneamento, a gente viu o Rio Grande do Sul, é um mau exemplo. Onde não teve planejamento, não teve investimento, o Estado quase foi abaixo. Assim, é uma coisa impressionante que aconteceu lá. E tudo isso é falta de política de saneamento. Política de saneamento e sensibilidade dos diversos setores, né? Exatamente. O setor público, privado, população, né? Terceiro setor. Mas eu acho que é o grande desafio que está colocado para todos os profissionais que lidam com saneamento ambiental. E quando a gente trabalha, o professor Dantas também é da área de resíduo, é muito assim, comum. A pessoa, ela acha que a responsabilidade dela vai até a hora que ela deixa o lixo. E ela nem imagina o caminho que aquele lixo ainda vai percorrer, né? Que aquele resíduo vai, ele ainda tem um caminho muito longo. Mas não, para ela deixou ali no saquinho, já colocou na coleta e pronto, ela não tem preocupação. E não é assim que deveria ser. Exatamente. Você tem mais alguma coisa? Ponto. O engajamento significativo da sociedade e todos os componentes, não só do saneamento, como saúde, educação e todos os outros. Ou a população se engaja de forma... Se sente responsável, né? Não teremos controle social adequado nesse país. E uma coisa que eu acho que era importante a gente até iniciar a discussão, professor, sim, pela ABS, porque nós sabemos que tem aquele investimento mínimo da saúde que os governos precisam cumprir os 15%.
da gente ter uma articulação parlamentar que o saneamento entre na política de saúde. Porque eu tenho certeza que quando a gente conseguir incluir o saneamento em políticas de saúde, não só de infraestrutura, a gente vai conseguir muito mais verba. Porque, por exemplo, você construir um aterro, você também está investindo na saúde pública. Não é só construir um hospital, um posto de saúde, o investimento na saúde pública. Quando você faz uma drenagem, né, constrói as sarjetas, tira o esgoto a céu aberto, você está investindo em saúde. Então, eu acho que os governos deveriam olhar e incluir o saneamento também como política de saúde pública. Muito bom. É isso. Itamar Antônio de Oliveira Júnior, gente, se você quer saber de conteúdo sobre saneamento ambiental, acessa o SanearCast, porque a gente está trazendo informação de todo o Brasil. Queria agradecer muito sua presença, sua disponibilidade e as informações que você trouxe aqui para o SanearCast e também para o Sanear, né? Porque você é o palestrante desta quarta-feira, ou desta terça-feira, gente. Isso, agradecer, Jô, obrigado pelo espaço, professor Dantas, mais uma vez, um grande amigo aí que a gente fez uns trabalhos aí de saneamento, né? Porque a gente se ajuda, né, professor? Quem trabalha com saneamento é porque é apaixonado mesmo, né? Mas agradecer e parabenizar o Sanear, né? Um evento que está criando uma identidade, uma cultura. Eu acho importante manter isso aqui, porque é assim que a gente planta a semente do saneamento e a Paraíba precisa estar presente, a Paraíba precisa discutir o saneamento. Já avançou muito, a gente sabe, mas é aquela história, é um trabalho contínuo, né? O saneamento, às vezes, quando você deixa de investir também, ele vai ter problemas. Então, ele precisa ser sempre um investimento contínuo, uma política contínua, para que a gente tenha aí uma população com melhor qualidade de vida. Nós agradecemos aqui sua presença. É isso, gente. Até daqui a pouco.